Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Bem, para o vídeo de hoje eu decidi falar um pouco para vocês sobre o sistema endócrino. Essa videoaula ela é dividida em duas partes, para que o vídeo não se torne tão extenso assim. Então, sem mais delongas, o sistema endócrino ele é completamente complexo porque ele consiste basicamente num sistema onde existe a comunicação entre as glândulas, hormônios e tudo isso em prol do bom funcionamento do corpo, além de ficar realizando estímulos para que o corpo realize as suas respectivas mudanças. É através do sistema endócrino, utilizando as glândulas, que essas glândulas acabam que produzindo alguns hormônios que podem ser espalhados em todo o corpo. Esses hormônios, eles agem como mensageiros químicos. Esses mensageiros químicos, muitas das vezes, eles vão sendo direcionados para as células-alvo para desempenhar, respectivamente, alguma ação no nosso corpo. Desta maneira, esses hormônios, em outras palavras, esses mensageiros químicos, eles agem de maneira completamente específica, realizando uma comunicação entre célula a célula. Então, desta maneira, esses hormônios agem especificamente entre células, órgãos e glândulas específicas que têm os seus respectivos receptores em suas membranas para captar as mensagens consolidadas pelos hormônios. De maneira geral, então, a função do sistema endócrino é produzir e liberar substâncias através das próprias glândulas presentes e espalhadas em todo o corpo. E essas glândulas, elas mandam mensageiros químicos que podem ser também mencionados como os próprios hormônios, para que realizem mudanças no funcionamento do corpo, mediante alguma situação ou circunstância, devido às próprias necessidades do corpo. Então, esse sistema endócrino, ele libera muitas das vezes hormônios diretamente no sangue para que, de maneira direta, os hormônios eles acabam desempenhando funções rapidamente, já que foram liberados na própria corrente sanguínea, atuando unicamente nas células-alvo. Então, todas as células que vão receber aqueles hormônios, elas ficam responsáveis por ter receptores hormonais para que consigam perceber a mensagem dos hormônios. Então, nesse caso aqui, nós temos as células que secretam diretamente na corrente sanguínea e aquelas células-alvo que vão receber a secreção, ou seja, que vão receber os hormônios secretados por algum tipo de célula. Então, nesse contexto, existe toda uma comunicação celular, onde existe a sinalização, detecção e a resposta celular. O que seria a sinalização? A sinalização seria exatamente o momento em que a célula sinaliza que vai receber um mensageiro químico. E existe a detecção daquele mensageiro químico, ou seja, o hormônio, a detecção que vai, respectivamente, conduzir a uma resposta, uma ação perante as necessidades. E existem vários tipos de comunicação celulares que elas desempenham umas com as outras para justamente conseguirem compreender se podem crescer dentro do organismo, essas células, se elas podem crescer, proliferar ou até mesmo secretar. Então é na sinalização que a célula ela vai sinalizar através dos seus ligantes, os seus sinais químicos variados que ela vai receber aquele mensageiro químico. Já na detecção, é o mensageiro químico que vai exatamente na célula-alvo, juntamente com os próprios receptores, que são proteínas, que vai, consequentemente, conduzir a uma resposta homeostática no organismo. Então, existem tipos de sinalização, como as endócrinas, parácrinas e neural. As endócrinas
são mensageiros químicos, ou seja, são hormônios que são deliberados diretamente na própria corrente sanguínea. Já as parácrinas são células que comunicam umas com as outras, células vizinhas, em outras palavras, que se comunicam uma com as outras. Claro que, mais uma vez mencionando, que são as células que possuem os receptores, que são as células que têm os receptores químicos para conseguir receber a mensagem da célula parácrina. Já a secreção neurotransmissor é justamente o neurônio que realiza todo o impulso elétrico e nas suas terminações, ele acaba que conduzindo aquele impulso elétrico em ser convertido em neurotransmissor, fazendo com que haja, respectivamente, uma comunicação entre a célula muscular e a célula neural, desempenhando assim funções no nosso corpo, né? A gente sabe que os neurônios eles são completamente complexos e importantes para exercer várias funções do nosso corpo, e uma delas é justamente os movimentos que são consolidados no nosso corpo, andar, se mover, dentre outros. Tudo isso são as respostas que são consolidadas e as próprias comunicações que são feitas entre os neurônios e as células musculares. Desta maneira, nós temos a coordenação das funções corporais pelos próprios mensageiros químicos. Em outras palavras, ressaltando mais uma vez, os hormônios. Existem os hormônios endócrinos, que são liberados pelas próprias glândulas que estão espalhadas em todo o corpo e influenciam na função da célula-alvo em outro local do corpo. Já as autócrinas são células grandonas que elas acabam secretando células no líquido extracelular e que afetam a função da mesma célula, ou seja, é autócrino, ela mesma que se atinge, ligando-se através de receptores da própria superfície da mesma célula. Os neurotransmissores, eles são liberados por terminais de axônio de neurônios nas funções sinápticas e atuam localmente para controlar as funções das células nervosas. As parácrinas são células que acabam secretando de uma célula para a outra, as células vizinhas, no caso, né? Alguns tipos de substâncias ou líquidos para uma célula vizinha. A parácrina, ela é destacado nesse sentido. É uma célula que vai secretando para uma outra célula vizinha. Já as citocinas, elas são simplesmente peptídeos que são secretados por células no líquido extracelular e elas acabam que funcionando como hormônios autócrinos, parácrinos ou até mesmo endócrinos. É importante mencionar sobre esses aspectos desse sistema endócrino, onde aqui a gente tem a própria exemplificação dessas funções que essas células elas vão desempenhando. Nesta primeira representação, nós temos aqui essa célula autócrina, onde ela vai secretando substâncias para ela mesma. Na parte do sul, onde possui os respectivos receptores para as substâncias que estão sendo secretadas, ou seja, é autócrino. Ela manda para ela mesmo. Já as parácrinas são células que vão secretando para as células vizinhas, e essas células vizinhas possuem os respectivos receptores na superfície da membrana para conseguir fazer a detecção da substância que está sendo deliberada por essa célula primordial secretora. Já a secreção endócrina é liberada diretamente na corrente sanguínea, onde essas células aqui que estão presentes, essas células secretoras, elas vão liberando substâncias diretamente na própria corrente sanguínea
para atingir outras células que estejam localizadas em outras regiões do nosso corpo e que possuam, respectivamente, os receptores. Lembrando, se a célula-alvo não tiver o receptor ou tiver qualquer tipo de problema no receptor, consequentemente, os hormônios, ou seja, os mensageiros químicos, não irão se adentrar na célula. É como se essa célula não tivesse o ouvido e essas células secretoras estivessem mandando o recado e essas células aqui, receptoras, elas não vão conseguir entender a mensagem do mensageiro químico. Além disso, nós temos a própria secreção sináptica, que é quando o neurônio ele tem as suas questões de mandar o impulso elétrico e nas suas terminações converter esse impulso elétrico em impulso químico e levando esse neurotransmissor, que assim será chamado, para a sua célula-alvo, que mais uma vez destaco que essa célula-alvo tem que ter os receptores de membrana. Caso não tenha, não irá receber a mensagem dos hormônios. Então, isso tudo, esse sistema endócrino, ele é completamente conduzido, muitas das vezes, pelo próprio sistema nervoso central, onde ele vai utilizar uma combinação de sinalizações químicas e elétricas para comunicar entre uma célula e outra, onde esse sinal elétrico ele acaba viajando ao longo da célula nervosa, que pode ser chamado de neurônio, até atingir a extremidade final desta célula, onde tudo isso vai sendo convertido, esse impulso elétrico, para uma sinalização química. Então, existem diferenças quanto à própria constituição química dos hormônios. Nós temos as constituições químicas dos hormônios peptídicos, dos esteroides e dos derivados de aminoácidos. Os hormônios peptídicos, eles precisam de mais ou menos mais de 3 aminoácidos para serem produzidos. Aqueles hormônios que são produzidos no pâncreas, na hipófise e no hipotálamo. No caso do pâncreas, precisa de mais de 3 aminoácidos para formar a insulina e o glucagon. E precisa de mais ou menos 3 aminoácidos para a formação de todos os hormônios deliberados na hipófise e no hipotálamo. Já esses hormônios derivados do colesterol, que é no caso o córtex da glândula adrenal e das gônadas, o córtex da glândula adrenal ela produz cortisol e aldosterona. Já as gônadas, elas produzem estrógeno, progesterona e testosterona. Todas essas substâncias, elas são derivadas do próprio colesterol, que muitas das vezes a gente acaba aqui denominando de hormônios esteroides. Já aqueles hormônios que são derivados de aminoácidos, eles vêm provenientes de um grupo amina. No caso, a T4, que é proveniente da tireoide, e a adrenalina, que é proveniente das suprarrenais. Nesse sentido, os órgãos endócrinos mais estudados são a hipófise, o hipotálamo, a tireoide, adrenais, paratireoides, gônadas e ilhotas pancreáticas. É importante destacar que a hipófise é uma glândula mestre do corpo, onde ela tem a presença de 2 massas ovoides que são chamadas de adenohipófise e neurohipófise. A adenohipófise, ela produz hormônios trópicos, hormônios tróficos. Já a neurohipófise, ela faz expansão do próprio hipotálamo e a gente vai estudar cada um deles. O hipotálamo, pessoal, ele recebe as informações do sistema nervoso e acaba aqui secretando os hormônios que vão atuar sobre a hipófise anterior. Nesse sentido, é a adenohipófise. A adenohipófise, em comparação com a neurohipófise, ela desempenha várias funções essenciais
no nosso corpo. Como nós conseguimos ver aqui na imagem, nós temos aqui o hipotálamo e logo abaixo essas duas massas ovoides. Nessa parte anterior, nós temos aqui a adenohipófise. Já do outro lado, nós temos a neurohipófise. Vamos estudar cada uma delas. Só que o hipotálamo, ele possui neurônios que produzem os hormônios da ocitocina e o próprio antidiurético, que pode ser chamado de ADH, que eles vão sendo armazenados e liberados pela própria hipófise posterior, que é a neurohipófise. Então, como nós conseguimos observar, logo acima dessas duas massas ovoides fica o hipotálamo. Posteriormente, nessas massas ovoides, nós temos a neurohipófise e a adenohipófise. A neurohipófise, dando um breve spoiler para vocês, ela faz a liberação de hormônios do ADH e da própria ocitocina. A adenohipófise, ela tem prioritariamente os hormônios do crescimento. Ela promove o crescimento das cartilagens e dos próprios ossos e também influencia no metabolismo das proteínas, carboidratos e lipídios. Quando esta adenohipófise ela está com algum tipo de problema, ela começa a ter deficiência na infância, provocando nanismo. Já o excesso dos hormônios secretados pela adenohipófise, ela acaba que desempenhando com que, durante a infância, provoque o gigantismo, ou seja, a criança fique extremamente grande. Já o excesso em adultos provoca acromegalia. Essa adenohipófise, ela ainda fica influenciando nos hormônios da TSH, que fica estimulando a própria glândula da tireoide a produzir os seus hormônios da tiroxina. Então, nesse contexto, a deficiência desse TSH pode fazer com que haja esse paciente o hipotireoidismo. E já o excesso do TSH, ele faz com que haja a causa do hipertireoidismo. Repare, existe a diferença entre hipo e hipertireoidismo. Então, mais uma vez destacando, a adenohipófise, ela influencia estimulando as glândulas da tireoide a produzir a TSH. Além do mais, a adenohipófise fica estimulando o córtex da glândula suprarrenal a produzir os seus hormônios do cortisol, que também pode ser chamado de ACTH. Só lembrando, a glândula suprarrenal, ela fica logo acima dos rins. Os rins estão situados nessa situação anatômica e as glândulas suprarrenais logo acima dos rins. A adenohipófise, ela ainda fica estimulando o desenvolvimento das mamas, produção do leite, e nos homens elas não possuem uma função muito bem conhecida. Tudo isso é a adenohipófise estimulando a própria prolactina, fazendo com que haja o desenvolvimento das mamas, produção de leite, e nos homens a gente ainda não conhece a sua função respectiva. Já essa adenohipófise também estimula os hormônios da FSH, que nos homens induz a produção dos espermatozoides e nas mulheres promove o desenvolvimento do folículo ovariano, além de estimular o ovário a produzir o estrógeno, que é o hormônio típico das mulheres. A adenohipófise ainda também fica influenciando nos hormônios da LH, que nos homens estimula o testículo a produzir testosterona. Já nas mulheres, estimula a ovulação e o desenvolvimento do corpo lúteo, que vocês devem ter visto isso lá na embriologia. Agora nós vamos falar apenas sobre neurohipófise.
A neurohipófise ela é muito mais simples em comparação com a adenohipófise, pois a neurohipófise ela apenas armazena e libera 2 hormônios produzidos pelo hipotálamo. Um deles é o ADH, que pode ser chamado também como vasopressina, que diminui o volume de urina secretado, sendo assim um antidiurético, e fazendo a retenção de água no próprio organismo, fazendo com que haja a estimulação de reabsorção de água nos rins. A deficiência desse ADH pode provocar a perda excessiva de água e muitas das vezes condicionando aquele paciente a ter sede, uma sede muito grande. Que isso muitas das vezes a gente já começa a imaginar que pode ter a presença de uma doença bastante conhecida como diabetes. Já quando a gente se fala sobre ADH, a gente consegue entender todos os estímulos que são consolidados nessa situação. Aqui nós temos a neurohipófise, que estimula, através do ADH, ou seja, a vasopressina, os rins a fazerem reabsorção de água constantemente. E através dessa reabsorção de água constantemente, os rins irão filtrar todo o sangue e irão apenas liberar os dejetos realmente excessivos do corpo. Esse ADH, ele faz com que haja o aumento da permeabilidade dos ductos coletores. Então, uma outra função dessa neurohipófise é justamente a ocitocina. E essa ocitocina é extremamente importante porque ela promove a contração no útero durante os processos de parto, a contração da própria musculatura lisa das glândulas mamárias, causando a ejeção do leite, além de fazer o estímulo para a liberação da ocitocina e a sucção da mama pelo bebê. Agora nós vamos falar apenas sobre as glândulas e funções da tireoide. A tireoide, como vocês já devem saber, ela é localizada no pescoço, logo abaixo das cartilagens da glote, e ela produz 3 hormônios principais: AT3, AT4 e a calcitonina. Essa T3 e essa T4, elas vão estimulando o metabolismo energético, aumentando a taxa de respiração celular. O excesso dessa T3 e essa T4, elas acabam que ocasionando o hipertireoidismo. E aí existe todo um caso clínico para isso de hipertireoidismo, onde existe uma hiperatividade, um calor excessivo, consequentemente perda de peso através desse calor excessivo, nervosismo, os olhos eles ficam projetados para fora das suas órbitas e também nós temos algumas características com relação ao bócio. O bócio é um inchaço no pescoço formando um papo. Nessa situação aqui, nós conseguimos visualizar esses casos clínicos de maneira mais detalhada. Onde nesse hipertireoidismo nós conseguimos elucidar aqui com as projeções dos olhos para fora das suas órbitas e o bócio. São casos clínicos com sintomatologias que já a gente projeta para o hipertireoidismo. A deficiência da T3 e a T4 faz a destruição autoimune da tireoide. Consequentemente, existe toda a diminuição do metabolismo celular, o ganho de peso excessivo, braquicardíaca, ou seja, a desaceleração dos batimentos cardíacos, inchaço na pele e, mais uma vez, o bócio. O hipotireoidismo na infância, ele faz com que ocasione no cretinismo. Isso nada mais é do que um quadro clínico que se caracteriza pelo comprometimento do crescimento dos ossos e dos dentes e retardamento mental, onde existe todas essas consequências por conta do próprio hipotireoidismo, que é a deficiência da produção dos hormônios da T3 e da T4.
Já a tireoide ainda produz o que nós chamamos de calcitonina, que ela atua diminuindo a quantidade de íon de cálcio no sangue e aumentando as concentrações de íons no cálcio nos ossos. A paratireoide, ela fica localizada 2 de cada lado atrás da glândula da tireoide. Então, são 4. 2 localizadas no lado direito e esquerdo, produzindo um hormônio que é chamado de paratomônio, fazendo com que ele seja responsável pelo aumento dos níveis de cálcio no sangue. Ele retira cálcio dos ossos, aumenta o nível desse íon na própria corrente sanguínea. Esse paratomônio e a calcitonina, eles vão realizando o controle dos níveis normais de cálcio no nosso organismo. Então, faz com que haja toda uma sequência onde um tira e um bota os íons de cálcio, realizando a homeostase no equilíbrio dos níveis de cálcio na corrente sanguínea. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, que é a primeira parte. Posteriormente, nós vamos ter a segunda parte do sistema endócrino. Então, se você gostou desta videoaula, dessa primeira parte, já deixa o seu like, que isso vai me ajudar muito. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, porque eu já faço um outro vídeo resolvendo as suas dúvidas. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos esse vídeo. Seus amigos que estão estudando o sistema endócrino ou que são da área da saúde. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus próximos vídeos. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui e não se esqueçam de acompanhar o próximo vídeo, que é a parte 2 do sistema endócrino. Até a próxima!